Olá, queridos irmãos. Estamos aqui em mais um bate-papo das sextas-feiras e convido a todos para fazermos uma pequena prece para iniciarmos os nossos estudos. Vamos fechar os nossos olhos, aquietar as nossas mentes, os nossos corações. Senhor, querido e amado Mestre, muito obrigado pelas oportunidades que tu nos dás de nos reunirmos nas sextas-feiras, estudarmos um pouquinho as leituras, as lições vindas dos teus mensageiros, Senhor. Muito obrigado por essas oportunidades. São momentos alegres, momentos de irradiações de amor dos nossos corações para todos que nos assistem. E assim, pedimos o amparo dos nossos mentores, dos nossos espíritos amigos, para que tudo saia de acordo com a vontade de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, Jane. Boa noite, Verinha. Boa noite, querida. Boa noite. Nosso tema hoje para a nossa reflexão, né, como auxiliar na transição planetária, nós escolhemos da obra de Emmanuel, do livro Fonte Viva, na obra regenerativa. Muito importante, né? Estamos todos passando por esse momento de regeneração. Iniciando, não vou ler o texto todo, porque ele é bem grande, então eu separei uns trechinhos pequenos. Ele está o número do texto é o 37, se alguém depois quiser dar uma lida completa, é muito bonito. E ele inicia assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, orientai-o com o espírito de mansidão, velando por vós mesmos para que não sejais igualmente tentados. E prossegue o benfeitor mais adiante, nos alertando o seguinte: mas se tratarmos o erro dos semelhantes como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos, na realidade, concretizando a obra regenerativa. E nesses dois pequenos textos, a gente vai compreender que nesta fase que estamos passando no planeta, o auxílio ele sempre foi, né, importante a gente auxiliar, a gente dar a mão, mas cada vez mais preparados estamos para auxiliarmos o irmão. E como diz Emmanuel, quando a gente se ofende, se magoa, porque nós somos muito sensíveis mesmo, né? Nossos sentimentos. Então, às vezes, o mal entendido faz com que a gente se ofenda, se magoe com o irmão, e às vezes não é nada disso. Que a gente possa compreender um pouco melhor e tratar o irmão com mais carinho, com mais cuidado, porque quando a gente julga o ato de um companheiro, de um amigo, muitas vezes a gente está esquecendo que a gente também um dia vai passar por essa situação. Então, ter esse cuidado, como diz o Emmanuel, de usar o nosso lado espiritual, hoje já nós estamos mais espiritualizados, para ter essa compreensão que nós precisamos usar de fraternidade, de caridade e de amor com o nosso próximo, né? Isso é muito importante. Nesse trecho, quando ele fala, quando nós vemos num irmão que está com um problema, que a gente vai detectar no irmão um problema, uma tristeza, uma doença física, alguma coisa que a gente possa ajudar, porque a gente vai ver naquele irmão um irmão que está sofrendo, um irmão que está doente, às vezes, da alma, e precisa do quê? De um carinho, de um afeto, de uma palavra amiga, né? Quando a gente fala em auxílio, eu lembro muito da parábola do bom samaritano, né? Que aquele homem foi
atacado por ladrões, foi machucado, ali passou o sacerdote, ali passou o levita, e o bom samaritano, ele não olhou quem era aquele homem, né? Ele foi lá espontaneamente, ele limpou os machucados daquele homem com vinagre e vinho, ele levou aquele homem para uma hospedaria e ele se propôs a cuidar daquele homem que ele também não conhecia. E assim somos nós, porque nós buscamos auxílio, todos nós precisamos de auxílio, estamos aqui para um auxiliar o outro. Essa é a nossa jornada na transição planetária, quer dizer que o planeta está evoluindo e nós estamos evoluindo. Estamos ainda no mundo de expiação e provas, aonde existe mais a maldade do que a bondade, né? O lado intelectual do homem está mais além do que o lado moral ainda. Estamos quase na metade, já quase a maioria, já estamos quase batendo de vibrações, né? Daqui um pouco a maioria já vai estar passando por um lado mais regenerador, mais se sentindo um pouco mais iluminado, e assim a gente vai evoluindo junto com o planeta. Mas para isso precisa que a gente exemplifique esse sentimento de bondade, esse sentimento de amor, de caridade, porque o que a gente espera que os outros façam para nós, né? Que façam o bem, já dizia Jesus, né? Façai aos outros o que você deseja que o outro te faça, e como ele disse para o levita, que quem é o próximo, né? O que eu tenho que fazer? Ele pergunta para tentar Jesus para ganhar o reino eterno. E ele pergunta, o que está escrito na lei? Então, a gente revê essa lei que Jesus nos deixou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, eu acredito que esse auxílio que a gente presta, o socorro que a gente presta, é aquela pessoa que está mais próxima ou que se aproxima de nós com um problema. Né? Esse é o nosso próximo, mais próximo, que precisa do nosso auxílio. Então, eu acredito que seria isso, né? Que é o auxílio que a gente vai prestar, é o máximo, a gente tem que dar o máximo que a gente pode, porque a gente também não pode, como a espiritualidade não ultrapassa o nosso livre-arbítrio, nós não podemos ultrapassar o livre-arbítrio do outro, porque a gente também não sabe se o outro está disposto a receber aquele auxílio ou não. Então, às vezes, o maior auxílio que a gente dá é um abraço, sem palavras, né? É um carinho, né? E esperar que a pessoa nos chegue e nos dê essa liberdade da gente auxiliar, porque assim a gente aprende com os nossos amigos superiores que não podemos ultrapassar a vontade do outro, e nem todos que estão hoje aqui no mundo, ou próximos de nós, às vezes bem próximos, querem ajuda, né? Às vezes precisam, mas tem que saber se eles querem receber o nosso auxílio. Então, auxiliar como fez o bom samaritano. Quando vê que a pessoa está ali numa posição que necessita, a gente tem a mão para estender, para acolher, para acariciar, para levar uma alegria, um sorriso, às vezes, para uma pessoa que está num dia meio depressivo, às vezes ajuda um monte, né? Faz um bem maravilhoso. Eu acredito, minhas queridas amigas, turminha, que é muito importante o auxílio, né? E que a gente está nesse mundo para isso, para nós nos auxiliarmos da maneira que a gente puder. Às vezes a gente quer fazer aquilo que está longe do nosso alcance. Então, façamos bem e façamos melhor aquilo que a gente consegue, né? Porque a gente não pode abraçar o mundo, mas a gente pode abraçar aquele que está mais perto da gente, aquele que faz parte do nosso mundo, né? E pensar que não é só levar a roupa, levar o alimento, né? Que o carinho, que a compreensão, né? Que aquele abraço assim tão gostoso, né? De dizer, eu estou aqui, você não está sozinho, né? E às vezes a pessoa está muito desesperançada, ela precisa saber que tem alguém do lado, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que seria isso. Muito bom. Seria para muito trazer legal. nesse momento. É E isso, você? maravilhoso, É muito né? bom. Você sabe, Margarida,
Pode falar, Verinha. Não, É, é maravilhosa essa sim, posição que ela colocou, tudo isso, é né? sim. Sabe, Margarida, quando você falou da compreensão, tem um filósofo contemporâneo, é o Edgar Morin, né? Ele afirma que a compreensão é fundamental para vivermos no século XXI, a nova era, né? É assim, compreender o próximo, exercitar aquela aproximação, a empatia, muitas vezes a solidariedade. Assim, compreender, ele mesmo diz no texto dele que compreender não significa aceitar, concordar, ser conivente com o erro, não. Mas é o exercício de tentar compreender o outro, a situação do outro. Por que, que o outro está fazendo aquilo? Por que, que o outro está agindo daquela maneira, né? É, a compreensão, ela não desculpa nem acusa, ela ampara, né? Ela Ela não tam- julga. isso, Não e ela julgo. também, ela evita essa condenação definitiva que tanto Jesus ensinou para a gente, até com aquela passagem da mulher adúltera, né? Que ele faz, ele vai escrevendo no chão Jesus e está todo mundo ali comprometido e de repente eles vão saindo embora um por um e ele pergunta, né? Cadê teus acusadores? Quer dizer, eles todos foram embora porque Jesus fez despertar neles uma compreensão de que ela é uma pecadora, mas todos ali eram também, Eram né? também. E o que que Jesus fala? Ele não disse assim, você nunca errou, não, não. Ele diz assim, olha, vás e não peques mais. Então, é aquela coisa, errou, tudo bem, mas agora que você já enxergou o seu erro, já teve essa demonstração de solidariedade, né? Não, ninguém jogou pedra, houve aqui umas reflexões, viram que todos são pecadores, cada um compreendeu a, a sua dívida também e foi embora. Então agora também ninguém vai te maltratar nem te matar, mas vai, não peques mais. Né? É uma Eu lição, levou um acredito, susto, ela eu foi acredito. compreendida, né? É, E ele também diz, Jesus disse também quando curou um cego a mesma coisa, vai, não peques mais para que não te suceda coisa pior, né? Pior. Então é assim, aquela coisa de estar sempre orientando, compreendendo, não dizendo assim, você não errou, não, não é isso, mas compreendendo e orientando para fazer o certo, né? Gostei muito É, quando você falou da compreensão. nós estamos sujeitos a erro, todos nós, né? Sim, é. E Jesus, ele parece assim que ele ia bem na consciência mesmo, né? Ai, Ele ia lá exatamente, puxar bem na consciência mesmo. Quem não errou? exatamente, Qual exatamente. que é o mais errado, né? É verdade. bem assim mesmo, porque a gente Assim, não sabe o que passa na cabeça do outro. Então, quando a gente fala em compreender, é porque mesmo a gente vendo que o outro está errado, a gente não pode chegar e dizer, como diz aqui no texto, você sim, está, né, errado. Não, tem que procurar levar com leveza, né? exato. Compreender que Imagina o outro alguém assim que vai dar um chega, patamar maior de evolução. uma pessoa que chega assim com muita raiva e te ofende. Então, assim, a melhor solução não é você dar uma ofensa em dobro, não, porque você não sabe de onde ele veio, o que que ele passou para estar ali. A pessoa que agride, geralmente, ela está com problema, ela tem problemas em casa, em alguma situação, e você tem que compreender aquele estado, porque se você vai dobrar a ofensa, depois ele vai triplicar, aí você vai quadruplicar, daqui a pouco gera uma Não discussão que termina ninguém nunca. tem razão. Exatamente. Então, a É isso. compreensão é coisa mesmo da nova era. Eu acho que a gente tem que É, ser compreensivo. Compreender, ter tolerância, benevolência, né? A benevolência é a gente olhar para nós antes, nossos defeitos antes de olhar o do outro, né? Então, nós Exatamente. não somos ninguém para julgar o outro. Aí, Verinha. exatamente. Nossa, vocês falaram exatamente tudo, não deixaram Não, nada para sempre mim, tem alguma coisa atrás. Queremos te Pode falar. ouvir, querida. foram perfeitas. O que eu coloquei aqui é que a lição fala do erro, né? Então, o erro, que é
de todos nós, mas nós gostamos muito de julgar o outro quando ele está errado, porque a gente se acha, né, que, nossa, mas ele não podia ter feito isso, ou ela, que erro. Não. Vamos nos colocar no lugar do outro? É difícil. Por quê? Nós não sabemos o que essa pessoa passou, seja na vida, seja nesse dia que ele está mais sensível ou não está com tolerância. E aí a gente se coloca no lugar dele. É o que a Janinha falou. A gente não vai dizer que ele está certo, não, de jeito nenhum. Mas também não vai dizer que está errado. Como Por diz o quê? texto, né? O Porque texto a foi bem gente claro. tem, é isso, a gente se coloca no lugar do outro para o quê? Para exercer o que Jesus nos ensinou, os mandamentos. Ele disse que era para a gente julgar, para tirar pedra? Não, ele não Exatamente. disse. Então, a gente tem que ter essa compreensão, né? Do momento infeliz do outro. A gente não vai dizer que, ó, deixa ele, coitado. Não, porque aí a gente está compactuando com o erro, mas a gente vai tentar, da melhor maneira, assim, na hora do coração, ter uma compreensão do que ele fez. E a gente, eu até Helena. escrevi aqui alguma coisa que a Jane já falou, o que eu escrevi, eu acho que ela leu aqui, que foi da É a compreensão, sintonia. né? É, um gesto de compreensão no momento é praticamente tudo, porque a gente está compreendendo o outro, né? E a gente não pode, porque ele errou ou fez qualquer ofensa contra a gente, voltar essa ofensa para ele. Não, porque aí vai ser um toca lá, um toca cá e não acaba nunca, Não né? acaba mais, acaba em briga. É. Então, essa posição que a gente deve tomar é difícil de compreender o outro, principalmente dependendo, porque tem erros e tem erros grandes, mas a gente tem que saber que nós não somos juízes. Só Deus Exatamente. pode julgar, né? E Exato. aí, no final, eu botei o que a Janinha falou, né? Como a gente vai condenar? Jesus fez isso com a mulher adúltera? Não. Não. E aqueles que iam jogar pedra, jogaram? Não. Porque Jesus disse, né? Aquele que não tiver pecado, jogue a pedra, né? Ninguém Tá bem. jogou. Todo mundo foi Exatamente. embora, né? Todo mundo quietinho, graças a Deus. Ninguém jogou a pedra na mulher, como a gente também não deve julgar. Então, nem jogar pedras, porque realmente essa transição parece que está mexendo com muitos sentimentos. Então, Tá mesmo. aconteceu exatamente um fato como esse que a gente está falando. Aconteceu. Eu não estava presente, me contaram depois. E aí eu falei, gente, não vamos nos afastar, porque isso passa, entendeu? Porque se a gente se afastar, a Não pessoa perigo. talvez vai ficar muito mal. Talvez ela nem pense, quer dizer, ela deve saber sim, mas ela, poxa, só porque eu falei aquilo e tal. Então, vamos fingir que não aconteceu nada. Eu não estava lá, então eu não sei de nada. Vamos continuar, não vamos tocar nesses assuntos que essa pessoa não gosta, porque vai, vai gerar um mal-estar. Entendi. Então, sim, vamos para essa pessoa, vamos sim, dar o nosso amor, a nossa compreensão e continuar como a gente sempre foi. É isso. É isso É, mesmo. Com O o não peso. julgar é muito importante, né? O não é, julgar hoje eu acredito que nós já estamos
num patamar mais avançado da nossa evolução, a gente já está compreendendo isso, né? A gente já está compreendendo as situações, por que estão acontecendo, Sim. a gente já está compreendendo o porquê das pessoas, às vezes, estarem em situações assim depressivas, amarguradas. Então, nosso estágio de evolução variado ainda faz com que a gente que já alcançou um conhecimento um pouco maior, que a gente faça esse amparo, que a gente faça esse trabalho que a gente aprendeu com Jesus, que a gente segue, que vem de Jesus, né? Que é Exatamente. auxiliar, que é amparar. E uma coisa muito importante, o nosso exemplo é uma das melhores coisas, isso eu tiro por mim, eu falo por mim, pelas minhas experiências, tanto familiar como com os amigos. Eu não preciso falar, que as pessoas não vão me entender, eu sei que algumas pessoas não vão. Então eu dou o meu exemplo, sabe? Procuro me manter equilibrada, com a minha moral, maior ética moral possível eu tenho e eu mantenho, e eu acho que isso é um exemplo que a gente dá, que qualquer um de nós tem essa condição. Tu não tem o que dizer, dá o exemplo de ser uma pessoa melhor, da pessoa olhar para ti e dizer, nossa, ela é diferente dos outros, né? Ela age diferente, ela faz diferente. Isso é Isso importante. incomoda. E isso, às vezes, incomoda muito. Incomoda. Mas chama muito Mas, atenção, é, porque é. as pessoas vão chegar para ti e vão dizer assim, por que que você não fez nada? Por que que você é calma? Ou por que que você é diferente? Por que que você não, né? Todo mundo agiu de uma forma e você não falou nada. E É, tem coisas que a gente não precisa falar. Sim. Eu exatamente. acredito que isso é muito importante. Eu acho Tá que bom. Muito bom. Ótimo. você acha. Queridos amigos, agradecemos a todos que estiveram aqui conosco, agradecemos a Verinha, a Jane, muito bem colocada, todas as palavras que sirvam para todos aqueles que nos escutarem, que sejam um auxílio para todos nós, que aprendamos uns com os outros. E assim nós encerramos esse nosso bate-papo de hoje, agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus, nosso Pai, e agradecendo a Ismael, né, o coordenador da nossa corrente, e a toda a espiritualidade amiga que está sempre conosco, nos amparando, nos auxiliando. E para encerrarmos, né, esta nossa reunião tão bonita, tão tranquila, vamos ler uma oração na luz do auxílio. Senhor, ao estar conosco, dissestes que não viestes à terra para ser servido, mas sim para servir. Queridos irmãos, o amigo divino veio das alturas celestes ensinar à humanidade que perante Deus somos um e que temos o mesmo valor filial. Disse-nos Jesus que o amor era a lei maior. Essa lei só predominará na Terra quando compreendermos que também nós aqui estamos para servir, aprender com Jesus e servir em Jesus. Sejamos uma faísca, um raiozinho de esperança para o irmão que se encontra amargurado nas sombras da tristeza e da dor. Jesus nos ensinou a amar. O Espiritismo, como Jesus, nos mostra o caminho mais rápido para praticarmos a sublimidade deste sentimento de amar incondicionalmente, exemplificando a caridade, a tolerância e o perdão. Sejamos dóceis e humildes, pois os seres da nova terra
serão conhecidos por muitos se amarem, conforme a recomendação de Jesus. Seremos os cristãos da última hora, exemplificando o amor no acolher, abraçar e resgatar os irmãos que ainda vivem nas sombras dolorosas dos sofrimentos para o portal da divina luz. Sejamos o amparo dos fracos e o socorro dos enfermos da alma, o remédio dos desiludidos e a alegria dos tristes. Orar é entrar em comunhão com Deus. Que saibamos orar pelos que sofrem, pelos que se suicidam, pelos que tiram vidas alheias e pelos que cometem muitos males. Que a nossa oração seja o sal da terra e a luz do mundo. Essa será a nossa parte de ação na nova terra que desponta. E sempre amparados pelo Cristo de Deus, trabalhamos na fonte fecunda e infinita do bem servir, pelos laços luminosos do auxílio. Graças a Deus, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja.